eles têm que lutar por isso, para que o Carlos possa, de fato, virar vereador eleito. Só que aí ele vai concorrer contra a própria mãe. Nessa confusão, ele fica com o pai. O Carlos fica com o pai. Inclusive, Bolsonaro versus Bolsonaro. chega aí a morar, se não me engano, acho que ele mora um período com o próprio Bolsonaro, já com a madrasta, que chama Ana Cristina Siqueira Vale. E aí é que o esquema realmente começa assim, a se expandir de uma maneira feroz na família Bolsonaro. Porque esse é um outro dado que é importante. O Bolsonaro praticamente não tinha grandes quantidades de patrimônio quando ele vai disputar o primeiro mandato dele como vereador. Eu acho que ele tinha um terreno e um carro naquela época. Um terreno em Resende e um carro simples. Aí, já quando, nessa fase aí, final dos anos 90, começo dos anos 2000, aí ele já tem pelo menos 2 apartamentos no Rio de Janeiro não, um no Rio e um em Brasília, e aquela casa de Mambucaba lá na região litoral do Rio, ali na região de Angra, que é a casa que ele mantém de todos os imóveis, acho que é o imóvel mais antigo dele. Aí ele começa a ter algum patrimônio, mas esse patrimônio se expande de maneira considerável a partir do casamento dele com a Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do Jair Renan. É a mãe do 04, o que se tornou vereador aí na última eleição municipal lá em Balneário Camboriú. Que é um outro, assim, moleque, né? Ele mal tem formação concreta para ser parlamentar. Não é que porque é jovem não pode ser, mas qual é o preparo do Jair Renan, né, para ser vereador? É ser filho do Bolsonaro, basicamente? Eles acham que é o suficiente. Que foi assim que ele botou o Carlos. E aí o Carlos se elege nessa eleição de 2000, toma posse em 2001. Adivinha quem vira a chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro? Nossa. A madrasta, a Ana Cristina. E aí e aí o esquema cresce. Ela começa a botar um monte de gente da família dela dentro do gabinete. Essa aí mesmo. Essa mulher, Vilela, se algum dia... O pessoal tá vendo, Homer? Vilela, essa mulher, se algum dia ela resolver falar, contar o que ela sabe, ela tem poder de acabar com várias lendas e histórias da família Bolsonaro toda, não é nem só de Jair Bolsonaro. Porque ela foi chefe de gabinete do Flávio, do Carlos, durante 8 anos. E uma das melhores amigas dela foi chefe de gabinete do Flávio, durante também um mandato. E muitas pessoas da família dela, 20, se não me engano, 18 pessoas da família dela foram funcionários ao longo dos anos, ao longo de décadas. Uma irmã dela foi funcionária fantasma dos gabinetes da família Bolsonaro, do Flávio, do Carlos, por 20 anos. Uma das irmãs dela. Então, elas têm ali... E devem ter outras coisas, devem ter provas, devem ter como sustentar também o que eu tô falando aqui. Eu sei que eu tenho, porque como o Flávio foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o sigilo bancário dele foi quebrado, e eu também consegui, ao longo dos anos, com fontes, pessoas que eu conheci, gravações, inclusive dessa irmã que chama Andréia, confessando essa mulher, chama Andréia Siqueira Vale, que é a irmã da Cristina, que foi cunhada do Bolsonaro. Esses 20 anos que ela foi funcionária fantasma, eu consegui uma gravação que ela contava tudo isso. Contava como ela tinha sido, contava que um irmão dela tinha sido também, que chama André,
Como ela devolvia, né, cerca de 90% do salário, ela ficava com quase nada. Ela trabalhou de empregada doméstica no mesmo período em que ela era lotada nos gabinetes da família Bolsonaro. Essa mulher vivia em dificuldade financeira, ela é fisiculturista também, ao mesmo tempo que supostamente ela tinha, às vezes, lá um salário de 7, 8 mil reais. Mas, na prática, ela ficava com 10% disso. E ficou, durante todos esses anos, ali encostada dentro dos cargos dos gabinetes. Mas isso foi uma prática da família, durante muitos anos, várias pessoas da família. E aí, o Flávio, só para não atropelar, né? O Carlos vira vereador a partir de 2001. O Bolsonaro bota em seguida, na sequência, o Flávio para ser candidato a deputado estadual, aí lá da Assembleia Legislativa do Rio, a partir de 2003. Nessa época, quem era o Flávio? O Flávio era um estudante de direito. O Carlos também, quando ele vira vereador, ele tinha recém passado no vestibular de ciências náuticas, se não me engano. E eles são estudantes universitários ao mesmo tempo em que estão lá de vereador e deputado. Assim, essa foi a experiência que eles levaram para o parlamento quando eles começaram essa trajetória. E aí, se o Bolsonaro não tinha patrimônio, que patrimônio você acha que tinha o Carlos e o Flávio quando isso tudo aconteceu? Então, assim, eles nunca trabalharam na vida para fora das casas legislativas. Essa é uma coisa que eles adoram falar, né? Que as pessoas vivem de mamata, não sei o quê. Cara, eles viveram de mamata a vida inteira. Eles estão vivendo de mamata. O Bolsonaro aí já, desde 91. Mas os filhos, desde os anos 2000, vivem de mamata. O Carlos nunca teve um emprego. O Flávio é advogado, ele se formou em Direito. Ele foi me arrumar a OAB no Distrito Federal agora. Sei lá o que ele faz com essa OAB dele, entendeu? Porque é isso, ele é senador da República. Imagina quanto tempo ele tem para advogar, né? Mas foi o que ele alegou lá quando comprou a mansão. Ele alegou que parte era dinheiro do trabalho dele como advogado. Mas não é verdade. Ele também vendeu o apartamento do Rio de Janeiro, que ele comprou com dinheiro de rachadinha. Ficou comprovado pela investigação do Ministério Público. Então, assim, eles vão criando, crescendo, eles não tinham nada. E aí eles começam... Mas como eles conseguem eleger? Como o nome Bolsonaro fica forte? Essa é uma pergunta, sabe? O nome Bolsonaro, ele não era forte. Então, ele ele ficou fora do radar durante muito tempo. Não sei se quando ele começou a ir para televisão, que começa a se conhecer ele, ou se quem não é do Rio, de repente não conhecia, e o pessoal do Rio conhecia. Eu acho que dá pra gente separar, talvez, em 3 pedaços. Tem esse início, anos 90, dessa construção, desse caminho para os filhos chegarem, né? Tá. Os anos 90 tá o Bolsonaro e a primeira mulher. A partir dos anos 2000, começa o início das carreiras políticas dos filhos. Porque o Eduardo Bolsonaro, que é mais novo, só vai ser candidato a deputado na eleição de 2014, que aí já é o início da ascensão da extrema-direita. E aí ele já está disputando com o sobrenome Bolsonaro em alta, já é outro cenário. Os anos 2000 são anos de alguma baixa. Eles sempre frequentaram alguns programas para, de alguma maneira, manter essa relevância. E o Bolsonaro, acho que em vários momentos, a sensação que eu tenho é que ele ensaiou essas aparições violentas que ele discute com pessoas e tal. Porque teve uma vez, vou fazer um parênteses aqui, tem uma vez que eu presenciei uma cena. Algumas pessoas talvez se recordem, depois os nossos amigos podem ajudar a gente aqui. Teve um episódio, na época da Comissão Nacional da Verdade, que a Comissão Nacional da Verdade foi ao antigo prédio do DOI-CODE do Rio de Janeiro, que hoje ainda é um quartel, e queriam entrar para fazer uma inspeção, para ver como é que era o lugar e para constar no relatório. E o Bolsonaro
resolveu aparecer lá no momento em que os membros da comissão estavam entrando, junto com alguns parlamentares. Um deles era o Randolph Rodrigues. E aí o Bolsonaro começa a discutir com o Randolph e ele dá um soco no Randolph nesse momento. Isso foi em 2013. Horas depois, eu estava na redação, eu trabalhava no Jornal Globo naquela época. Ele ligou para um colega meu, que aí, enfim, eu vou só poupar a pessoa dessa situação. Mas ele ligou e ele falava tão alto no telefone que o meu colega não precisa me contar, né? Eu escutei. E aquilo me marcou, eu lembro daquilo até hoje. Ele berrando no telefone. Ei, você viu? Olha lá. Essa cena. Você viu o que ele fez ali? O que eu fiz? Aliás, você viu o que eu fiz hoje? Isso aí, eu garanti 400 mil votos, 300 mil votos, um negócio assim. Então, ele fez essa cena para ser noticiada, para que pessoas que se identificam com a direita, que defendem, de certa maneira, os militares e até essas ideias da ditadura, se identificassem com essa cena e reforçasse o nome dele. Ele planejou essa situação. Eu acredito até que não era para atacar necessariamente o Randolph, era qualquer um aquele que representa de esquerda que tivesse ali, ele ia puxar uma confusão. Ele já tinha um histórico de embate com o Randolph dentro do Congresso, então ele aproveitou. Mas isso foi